gente continuar, fica todo mundo em pé um pouco aí. Vamos dar uma espreguiçada. Almoçamos, Vai, se espreguiça, erga o braço, dá uma relaxada, uma soltada aí, porque senão vai todo mundo dormir, né? E tem uma coisa que a gente precisa ir à tarde ainda, né? Vai ser bem proveitosa aí, bem dinâmica a palestra, mas dá uma relaxada aí, pra gente voltar a se sentar, beleza? Vamos lá. Vamos sentar e vamos prosseguir. Pessoal, quando nós vamos brincar, jogar qualquer jogo lúdico, dama, xadrez, futebol, vôlei, basquete, a primeira coisa que a gente faz, qual é? Pergunta as regras. Como que brinca esse jogo? Como que a gente joga xadrez, como a gente joga dama, como a gente joga vôlei, quais são as regras de futebol? E nós estamos em uma sociedade cheia de regras. Então, para ser servidor público, guarda municipal, nós temos regras. Para atuar, para dirigir um veículo, tem o processo de habilitação. Até para casar, nós temos as regras. Tem que fazer o processo de habilitação e até as palavras que o juiz diz lá no dia do casamento, de acordo com a vontade que ambos acabarem de afirmar perante mim, eu vou ser claro, marido e mulher. Até isso está na lei. Só que nós não temos incentivo para conhecermos a lei. Por exemplo, não temos noções de direitos no ensino médio, não temos nada que nos estimule a conhecer a lei. Aí nós viramos guardas municipais. Uma vez que somos guardas municipais, o que nós precisamos? Conhecer a lei. Porque olha só, o guarda municipal ele não zela da lei? Ele não cuida da lei? Se ele cuida da lei e não conhece a lei, como que ele vai zelar da lei? Por exemplo, nós temos, basicamente, no trabalho da Guarda Municipal, abordagens, depois buscas pessoais, para saber se a pessoa está portando drogas, ou com armas, ou numa situação ilícita e tal. O que autoriza isso? A lei. Então, tudo é em cima da lei. Você não tem nada que você possa fazer fora da lei. Por quê? A Constituição diz isso. O servidor público, ele tem que fazer só aquilo que a lei determina, enquanto que o cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Logo, nós temos uma necessidade de conhecer a lei. Em 30 anos, quase 30 anos, da promulgação da Constituição Federal, nós não tínhamos uma lei que regulamentava guardas municipais. Então, por exemplo, qual é a cor da farda da guarda? Não sei, o município decide. Qual o telefone de emergência? Não sei, o município decide. Se tiver um 53, pode ser um 53, se tiver um 99, pode ser um 99, pode ser um 99, se tiver um 0800, 0800, se tiver um telefone fixo. E a questão da prisão especial, tem ou não tem? E quais são as atribuições da guarda? Então nós ficamos quase 30 anos, para termos uma lei que regulamentasse e dissesse o que é. Beleza. A lei, depois de muito tempo e até por muita luta, conseguiu ser aprovada em 2014, a Lei 13.022. Ótimo. Só que a lei só aprovada, o que vale? Se não for implantada. E para a lei ser implantada, o que nós precisamos? Precisamos que as pessoas saibam explicar a lei para quem? Para o prefeito, para os vereadores. Então, pensando nisso, a gente criou um canal no YouTube, não sei quem conhece aqui, chamado Canal Submarino. A gente criou esse canal para dar instruções para os guardas municipais. A minha ideia, vamos dar aula de direito para o guarda. Logo tinha lá 100 vídeos. 100 vídeos, acesso dos vídeos. 5, 6, e sabe de quem acesso? Todos meus mesmo que eu estava lá. Para ver se alguém tinha visto as coisas que a gente tinha dado aula. E aí a gente mudou a estratégia. Pô, o guarda municipal ele não vai ter essas aulas, mesmo que é de graça e tal, mas ele vai em cima das curiosidades, das dúvidas. E aí a gente criou o canal, e aí o canal deslanchou. Hoje nós temos 300 mil acessos e um canal específico de guardas municipais, onde os guardas, a gente acaba de publicar o vídeo, o guarda baixa o vídeo e distribui via WhatsApp. Não conta, né, visualização no YouTube, mas para nós não tem problema nenhum. O importante para nós é justamente a informação. Então, hoje o que nós vamos fazer aqui? Falarmos sobre a Lei 13.022. E de que forma? De uma forma bem tranquila para que os senhores tenham o domínio dessa lei.
Em que parte? Nas partes principais dela. Por quê? As outras partes vocês têm lá no canal do Marinho. Vocês podem pegar, tem artigo por artigo explicado quando ainda no projeto de lei, depois quando virou a lei 2022, agora ele completou um ano, a gente já recusou muito. Mas as reflexões que nós teremos aqui, elas são somente para vocês. Por quê? Eu sempre penso, quando eu venho em algum local, que a gente precisa trazer alguma coisa diferente do que só está no vídeo. Porque senão vocês poderiam continuar assistindo a gente lá pelo vídeo e estaria tudo certo. A primeira coisa que eu gostaria de começar a falar é o seguinte: o ser humano, até 7 anos de idade, ele recebe cerca de 100 mil danos. A criança é educada com base no não. Não mexa aí, não faça isso, não entra aqui, não pegue, não coma. É não. Então, nós temos uma dificuldade muito grande, porque a gente desenvolve um ego para lidar na sociedade e outro para nós mesmos. Por exemplo, a gente age muito com base no nosso inconsciente. Até o rosto da pessoa que abasteceu o seu veículo, quando você tinha 18 anos, acabou de dar a sua CNH, até o rosto daquele frentista ainda está na sua mente. Então, dentro da sua mente, tem o rosto, de repente, do traficante, de alguém que roubou, de alguém que fez o mal. E às vezes vocês encontram pessoas que vocês nem sabem porquê, mas não gostam. Já aconteceu isso com vocês? Enquanto a pessoa fala, o santo não bateu. Daí você vai conversar com a pessoa e fala, pô, a pessoa gente boa pra caramba, era um preconceito meu, né? Um conceito anterior é meu. E por que eu estou dizendo isso começando? Porque o guarda municipal, antes de qualquer coisa, é uma pessoa de ajuda. Ninguém chama o guarda municipal para churrasco, ninguém chama o guarda municipal para festas, inicialmente chama para o quê? No momento de dificuldade. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos uma pessoa de ajuda, nós vamos agir dentro da legalidade e para isso precisamos conhecer a lei. E para conhecermos a lei, começa pelo conceito do que somos. Por exemplo, se alguém perguntar para você o que é guarda municipal, você vai usar suas palavras para dizer o que é. É uma instituição de segurança pública municipal, armada, uniformizada. Mas a lei, ela fez o quê? Ela solidificou. O artigo 2º da Lei 13.022 diz: instituições de caráter civil. Por que caráter civil? Porque nós não somos militares. Quis diferenciar isso. Tanto que, né, guarda civil municipal, o nome é guarda municipal. Vocês pegarem a Constituição Federal, vocês pegarem a Lei 13.022, é da guarda municipal. Não é da guarda civil municipal. Mas esse termo ele surgiu para diferenciar-se dos militares. Então, qual é a diferença entre ser guarda civil municipal, ou guarda municipal, ou guarda metropolitana, ou guarda civil metropolitana? Apenas nomenclatura. Mas o artigo 2º já começa falando: instituições de caráter civil, uniformizadas. Por que não utilizou o termo fardados? Apenas para não misturar com a questão militar. E aí continua: conforme previsto em lei, armados conforme previsto em lei. Exatamente, a arma que nós vimos aqui aparece com Cícero, Lei 10.826, Decreto 523, Instituição Normativa 23, Portaria 365. Todas essas legislações, aliadas com a instrução, dá o direito ao porte, que a lei remete à lei realmente 10.826. A proteção municipal preventiva é a função da guarda. E aí cabe do que vocês imaginaram. E por que isso é importante? Vocês, hoje, honrados com policial militar, policial civil, com delegados, promotores, juízes, os senhores muitas vezes terão que defender guarda municipal. E não vai dar para ser um achômetro, vai ter que ser com base na argumentação. A grande dificuldade nossa é sermos cada vez mais técnicos. Imagina, você vai num ortopedista e ele não sabe falar os nomes técnicos dos seus joelhos, da rótula, da patela, do menisco. Estranho. Vai no ferreiro, ele não sabe falar de forma técnica. Então, quer dizer, nós somos técnicos, não somos curiosos. E nós temos uma regulamentação, uma lei. Então, a primeira coisa, conceito do guarda municipal, artigo 2º da Lei 13.022. E aí vem a fundamentação do porquê fazemos o que fazemos. Constituição e a Lei 13.022. Constituição, bem serviço de instalações, e a Lei 13.022, principalmente a proteção sistêmica da população, no artigo 5º, inciso 3º, nas atribuições específicas. Feita essa introdução, que todos já conheciam, nós vamos começar agora a falar das atribuições especificamente. Nós, às vezes, na luta de guarda municipal, até nas cidades de vocês, às vezes tem aquelas dificuldades. Vocês falam assim: eu estou tentando fazer alguma coisa para ajudar, alguém só critica.
Se estiver do lado do comando, é puxar saco, porque quer cargo político. Se estiver contra, de repente é porque é preguiçoso, é cansado. Às vezes tem que fazer greve, às vezes tem motivação interna. E às vezes, muitas pessoas boas vão se esfriando, vão deixando. Porque falam, é que ponto? Adianta meu horário de folga, adianta às vezes eu deixar meu bico, meu outro serviço, para lutar por guarda dos meus pais. Jesus tinha 12 discípulos e um ainda era traíra. Mahatma Gandhi, quando começou a lutar contra os impostos da Inglaterra na Marcha do Sal, ele estava sozinho e começou a caminhar de forma pacífica. Nas cidades que ele passava, é que as pessoas foram acompanhando pelo exemplo. E Martin Luther King deu a vida pela causa, quando ele disse, I have a dream, eu tenho um sonho, também estava sozinho. Se você quer fazer alguma coisa, primeiro se capacite. E se capacite de que forma? Primeiro, com uma argumentação. E a argumentação, primeiro, é a legislação, porque o nosso serviço é de servidor público. Não adianta nada nós sabermos mobilizar, saber a parte operacional, uma arma, se não soubermos escrever no papel, ou seja, no documento que vocês fazem o registro da ocorrência, o que vocês acabaram de fazer. E daqui a um ano, quando vocês não lembrarem mais da ocorrência, e forem chamados, vocês não terão que pegar aquele papel que vocês escreveram. Vocês não souberem escrever, e não é o português correto, 2 S, cedilha não, é, na verdade, o fundamento legal para a atuação. Quando você faz uma ação legal, as pessoas te aplaudem. Se você faz uma ação errada, que pode ir até a sua exoneração, teu comandante, teu prefeito, o guarda da tua instituição, ele não vai sair do defesa. Sabe por quê? Porque a responsabilidade criminal é individualizada. Nós somos responsáveis. Mas a instituição não dá condição, não dá treinamento. Busquem, porque amanhã, quando tudo estiver estruturado, aí sim vocês se lembrarão desses dias de luta. E é importante isso. Nós não temos que comparar guardas melhores ou piores, e sim guardas em momentos históricos diferentes. E aí começamos nas atribuições específicas hoje. Estão lá no artigo 5º. Quando você diz em atribuição legal, o que você está dizendo? Você não pode ser responsabilizado por abuso de autoridade, por usurpação da função pública, porque é a tua função. O artigo 1º fala, no artigo 5º, inciso 1º fala, zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Pergunta para vocês, o coletivo, o transporte coletivo na cidade, de vocês existe os ônibus. Se vocês quiserem entrar dentro do ônibus, para verificar se está tudo bem, parar o ônibus, pode? Eu posso parar o ônibus? Motorista, por favor, para na frente, entra pela porta, deixa fiscalizar o ônibus, dá 2 minutos de para mim. Pode? Pode ou não pode? Quem acha que pode, aí levanta a mão. Quem acha que não pode? Pode. Parar um e se ônibus pode, fazer a pode vistoria. por quê? A gente já fez mais com o apoio da polícia, né? Porque é um serviço zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Está no artigo 44, parágrafo 8º. Bens, serviços e instalações. O conceito de bens está no Código Civil. Artigo 99, inciso 1º, fala sobre bens públicos de uso comum do povo, como ruas, praças, mares. Inciso 2º, do artigo 9, fala dos bens de uso especial, como são os prédios da secretaria, da prefeitura. E o inciso 3º, do artigo 99 do Código Civil, fala sobre os bens ambientais, aqueles que integram o patrimônio do município. Por que eu fiz essa pergunta? Porque não está serviços lá. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Geralmente, o transporte público é uma concessão. Geralmente é uma empresa. É uma empresa que ganha uma licitação e vai desempenhar o serviço de transporte coletivo na cidade. Ou pode ser dentro da cidade. Mas nós podemos porque é um serviço público do município. Isso, pode. Porque lá é um bem público, a Câmara Municipal. Aí, isso. Aí entra como bem de uso comum do povo, bem de uso especial. Tá bom? Então, olha só. Primeiro inciso, zelar pelos bens, equipamentos e créditos públicos do município. Aí no inciso segundo vem algo interessante. Prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais.
Existe diferença entre crime e contravenção? Por quê? Se nós estamos falando que guardas municipais zelam da lei, cuidam da lei, logo combate o crime. Se combate o crime, você precisa saber o que você está combatendo. E nós temos crime e contravenção. Alguém sabe a diferença? E por que eu estou fazendo essa investigação? Porque de repente nós nunca tivemos esse tipo de instrução. Mas nós temos a possibilidade de ir atrás dessas instruções. Porque a par das instruções, seja de defesa pessoal, seja da parte do armamento, a parte da legalidade é muito importante. Existe uma diferença grande entre crime e contravenção. Os crimes estão no Código Penal ou na legislação própria, que é a legislação 3688 de 1941. 3688 de 1941. Lá fala sobre as contravenções. No Código Penal ou dentro das legislações esparsas, fala sobre a criminalidade. Por exemplo, a questão do tráfico de drogas. Eu só queria citar quando foi criada a Guarda Municipal aqui, falavam aqui, isso aqui na cidade. Esses caras conhecem o que aí? Como é que vão exercer um serviço dessa natureza? Está vendo aí? Eu estou vendo aqui que eu estou mais preparado do que os parlamentares naquela. Obrigado. Olha lá, vamos lá, vamos prosseguir. Olha só, tráfico de drogas. Os senhores se encontram na cidade de vocês, não encontram? Tráfico de drogas? E muito. Se vocês podem lembrar que é o artigo 33 lá da 11.343, lembra? O artigo 33 fala sobre tráfico de drogas. Mas se vocês forem ler o artigo, não está falando que a maconha é proibida, que a cocaína é proibida, que a LSD, que o ácido lisúrgico, o oxi, são proibidos. Sabe por que ele está dizendo? Porque é uma portaria da Anvisa que traz as drogas que não podem ser comercializadas. Logo, se o guarda municipal não sabe disso, como que ele vai atuar? Como que a gente vai combater? Como que a gente vai prevenir, coibir infrações penais, sendo que eu não sei quais são as infrações penais? Por exemplo, eu vejo alguém pichando, é crime pichar? É? Ou é contravenção? É contravenção? Olha só, é um crime previsto na Lei 9.665, que é o crime específico do artigo 65. Mas, obrigado por falar, é isso mesmo que a gente aprende. Por quê? Se eu não sei, sabe qual que é o problema, gente? Você pode falar o seguinte: eu levo o fato da delegacia e levo o vaso. Mas você precisa fazer o teu talão certo, o teu documento correto. Sabe por quê? Se lá na frente você tiver qualquer problema jurídico, você precisa provar que você soube o que fez ou por que fez o que fez. Porque aí você tira a responsabilidade criminal sua. Se o senhor escrivão não quis fazer, se o delegado não quis fazer, não brigue. Mas daqui um ano e meio, quando você for depor, o promotor, o juiz perguntar: mas por que o senhor não fez? Opa, eu fiz. Fiz a prisão, levei para o delegado, por isso. Perfeito. Não tenho preguiça de escrever. O artigo 2º, o artigo 5º, o artigo 2º, quando fala das atribuições específicas, diz que nós devemos prevenir, coibir infrações penais. Nós teremos que, se não decorarmos os principais crimes, saber consultar. Por quê? Nós não precisamos ser juristas, nós estamos falando aqui para futuros advogados, mas sim para futuros combatedores dos crimes, e para que você zelar da lei, você precisa conhecer a lei. E prosseguindo, as administrativas e atos infracionais. O que são atos infracionais, gente? Atos infracionais são crimes cometidos por menores. Crimes cometidos por menores. A definição está perfeita. Por quê? São as condutas definidas como crimes quando cometidas por menores, porque o menor não comete crime. Ele comete ato infracional. Então, quando ele furtar, quando ele roubar, quando ele matar, ele cometeu um ato infracional. Nós temos também que combater. E aí entra a pergunta: eu posso algemar o menor? Eu posso colocar ele dentro da viatura? Quando o conselheiro tutelar vem dizendo que é minha função fazer? Aí que entra toda a definição. Nós temos hoje uma especificação sobre algemas. Quem se lembra qual é? Uma 11 do STF. E diz lá quais são as situações: receio de fuga, contra a integridade física dele próprio ou de terceiros, ou sua ou de terceiros, que é dele também. Então diz a idade, você pode algemar. Só que o que tem que acontecer depois de algemar? Tem que escrever que algemou.
Está dizendo na súmula 11, na parte final, que se você não justificar essa medida excepcional, você pode responder administrativamente, disciplinarmente, civilmente, criminalmente. Então, a responsabilidade do guarda municipal é retratar por escrito uma situação que aconteceu. É como se você tirasse uma foto e você descrevesse a foto no seu histórico, no seu BO, naquele documento que você diz sobre a ocorrência. Se vocês não fizerem isso, futuramente vocês podem não ter argumentos para explicar o porquê fez o que fez. E nós lidamos com a liberdade, nós lidamos com a integridade física da pessoa, e você pode nem saber que ele foi fazer o BO contra você. Daqui a um ano você fica sabendo, marcas de algemas, tal, e aí você vai pegar o BO. Eu não lembro se é o Gmail não. Cadê o BO? Não está escrito nada. Sabe por quê? Você estava com preguiça de escrever. Aí escreveu rapidamente. Em deslocamento pelo local, vai padronamento, preparamos o quartal. Nunca foi feito isso. E aí, na hora que você não faz esse trabalho de registrar devidamente, gente, nós não lembramos nem onde nós estávamos quarta-feira passada. Perguntar para vocês o que fizeram quarta-feira passada, vai voltar na mente esse falar, sim, que eu fiz isso, não é? Imagina lembrar o que aconteceu no ano. E a justiça é tão moral, tão demorada, que às vezes nós somos chamados depois de 1, 2 anos, 3 anos. E ao prefeito começar a investir, traz viatura, divulga vocês acham que a demanda não aumenta? Aumenta muito. E aí a gente lembra do sobrinho do... A gente lembra do Homem-Aranha, que falava que o grande poder traz uma grande responsabilidade. Ou seja, aumentando a demanda, nós precisamos conhecer o que é isso. E para conhecermos, nós precisamos estudar. No artigo 5º, inciso 3, diz: atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população, que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. E aí a pergunta: o guarda municipal deve cuidar das pessoas? Está respondido aqui. Quando coloca como sinônimo que o guarda municipal combate só as questões ligadas ao patrimônio, bens, serviços e instalações, não é correto, porque é muito maior que só patrimônio. E a nova lei disse sobre a proteção sistêmica da população. Alguém pode lembrar da FENEM. Mas a FENEM, que é a Federação Nacional dos Militares e dos Oficiais Militares, entraram com uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Estatuto. Vocês têm acompanhado isso? A DIN, a ação 5156, já está para ser julgada. Mas qual que é a grande diferença que nós temos em relação à Polícia Militar ou qualquer outra instituição? Nós primeiro começamos a fazer e depois veio a lei. Nós não estamos fazendo em decorrência da lei, estamos fazendo porque tinha um espaço vago e sempre fizemos. Como que vai tirar alguma coisa que já virou um costume cobrarem da gente? O inciso 4 fala: colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. União dos órgãos de segurança pública. Porque o guarda municipal trabalha na Polícia Civil, desvia de função. Não, porque nós colaboramos com todos os órgãos. Porque a Polícia Federal e o guarda municipal vão fazer uma operação e isso é legal. Não, porque nós colaboramos com a Polícia Federal também, porque iremos contribuir com os órgãos de segurança pública. Este inciso deu legalidade para trabalharmos com qualquer órgão de segurança pública. E por que teve que colocar isso? Porque ainda nós tínhamos essas dificuldades em algumas cidades. Inciso 5º, colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Quais são esses direitos e onde estão previstos? Primeiro, direitos humanos. Quando fala direitos humanos para policial, o que a gente lembra? Só serve para vagabundo, só serve para ladrão. Se matar um policial, ninguém vem aqui chorar, não é assim? Quantos daqui conhecem uma portaria interministerial, número 2, de 2010, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que versa sobre direitos humanos para policiais? Quantos já viram essa portaria? Sabe o que os senhores não viram? E anotem para pesquisarem. Portaria interministerial, número 2, de 2010, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Sabe por que os senhores não conhecem? Porque não interessamos nessa parte de direito, porque não ensinaram a gente a estudar direito. Por exemplo, olha que absurdo, uma lei de 1941, chamada de Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, de 1941,
Diz o artigo 3º, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando ignorância. Logo, nós não podemos dizer que não conhecemos a lei. Você não pode dizer isso. Olha, eu paguei esse tributo porque eu sabia que tinha que pagar. Não, desculpa, eu paguei esse imposto porque eu sabia que tinha que recolher. Olha, eu passei nessa rua e não tinha uma sinalização, mas eu não sei que a preferencial é quem está vindo da direita. Não pode, sabe por quê? Porque esse artigo diz que você não pode alegar que não conhece a lei. Se você não pode alegar que você não conhece a lei, o governo não deveria fazer alguma coisa para incentivar que a gente conhecesse a lei? Mas não faz nada. Nós somos obrigados a conhecer. Então, quando você disser direitos humanos é só para vagabundo, se recorde dessa portaria interministerial que tem quase 70 itens de ações que o governo federal deveria fazer para nós, policiais, integrados também com guardas municipais. Direitos humanos fundamentais, onde eles estão? Os direitos e garantias fundamentais, basicamente no artigo 5º da Constituição. Toda agente de segurança pública precisa dar uma lida nestes incisos. Sabe por quê, gente? Se você comete um crime, rapidamente não é o tema, mas um crime ele tem 4 fases. O crime você cogita, você prepara, executa e consuma. Por exemplo, eu quero furtar esse copo. Eu cogitei, vou furtar aquele copo. Eu me preparo, estou executando, e aí, se eu conseguir, eu consumei. Cogitação, preparação, execução, consumação. Isso é um crime consumado. Onde está isso? Artigo 14, inciso 1º do Código Penal. O abuso de autoridade, a Lei 4898/65, no artigo 3º, quando vem elencando quais são os abusos de autoridade, diz assim: qualquer atentado à locomoção, à integridade. Quer dizer, o crime, você respondeu na modalidade consumado ou tentado. No abuso de autoridade, na modalidade tentada, você responde como se fosse consumado. E sabe como você pode responder por abuso de autoridade? Por desconhecer a lei. Você não tem má intenção, mas você quer resolver. E aí você vai e exagera. Você sai das atribuições que são devidas. A partir desse momento você não está mais na legalidade, sim na ilegalidade. A sua intenção pode ter sido ótima. Ninguém vai querer saber que o guarda José, André, Paulo, Marcos tinha boa intenção. Sabe por quê? Quando vocês estão agindo, não são vocês. É o município de Trindade, é o município da cidade de vocês que está agindo. Assim como quando morre um policial, tem menos comoção, porque é como se o Estado sangrasse, e não o policial. Porque quando vocês são servidores públicos, vocês não agem em nome de vocês. Tanto que se vocês fizerem uma besteira, não vai sair no jornal, guarda municipal, Carlos, não, a guarda municipal fez tal coisa. Ou o município vai ser responsabilizado, inclusive com responsabilidade objetiva. Por isso que é importante conhecer a lei. Artigo 5º da Constituição Federal. É tarefa para casa, todo mundo lendo hoje, e amanhã a gente passa a vista no caderno e dá um ponto positivo. Olha lá, inciso 6º, fala sobre o trânsito. Exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas. Lembrando que nós estamos na Lei 13.022, do artigo 5º, falando sobre as atribuições específicas. Exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e loteadores municipais, nos termos do Código de Trânsito, ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com o órgão de trânsito estadual municipal. Fazer o seguinte aí, a Guarda Municipal, ainda que tenha um órgão de trânsito,